Sextou, rapaziada! Muito boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um SBT Spot aqui na tela do nosso SBT. E claro, né, sextou, cara. A gente já tá aqui, ó, esfregando as mãozinhas que deu, vai dar o horário, passa ali... Eu vou passar num lugarzinho ali, vou comprar um negócio aí pra tomar em casa. Meu sextou é amanhã na hora do almoço. O meu sextou é uma tilápia hoje. Boa. Né? Tá bom, dá pra brincar. Mas eu vou pôr uma no congelador à noite também. Boa, é isso. Bom, galera, São Paulo venceu, mas não agradou muito não. Já o Santos perdeu e Cuca ficou muito bravo com a arbitragem. Também a gente tem uma entrevista muito bacana com o Maurício Copertino, auxiliar técnico de Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras. E claro, a gente tem aí os gols da Champions e como sempre, você participa aqui com a gente no nosso SBT Zap. Manda aí 18 991 437891. Caio, oi. Enquanto a gente vai ver os gols aqui, ó, do reencontro do Rogério Ceni no Morumbi com o tricolor paulista, que levou a melhor, a gente vai ver o gol da vitória do São Paulo sobre Fortaleza. Liga aí, seu mix tá sem mic, ninguém tá te ouvindo, cara. Enquanto eles vão ver o gol do São Paulo. O gol da vitória do São Paulo saiu aos 43 minutos do primeiro tempo. Reinaldo cruzou da esquerda e Daniel Alves apareceu no segundo pau para marcar. Fim de jogo, São Paulo 1-0 Fortaleza. E aí a gente vai acompanhar agora o que o Fernando Diniz achou do jogo. O treinador falou sobre a criação do time e sobre Alexandre Pato, que não foi utilizado durante o jogo. Fala aí. A gente precisava vencer. Então a equipe conseguiu fazer os 3 pontos, que era o mais importante para hoje. No sentido da marcação, a equipe também teve muito sólida, ofereceu muitas poucas chances ao Fortaleza e faltou um pouco mais de criatividade, uma coisa que a gente teve até contra o Mirassol e contra o Red Bull. A gente finalizou mais de 20 vezes esses 2 jogos, mas não teve efetividade e atrás a gente acabou tendo problemas. Então hoje a gente foi um time seguro, que conseguiu fazer o que tinha que ser feito para poder vencer o jogo. Esse jogo foi essa a possibilidade que eu achei melhor. Eu não sou de determinar uma coisa para sempre. Se eu achar que o Pato em determinado momento pode jogar do lado, certamente eu o colocarei. Mas para esse jogo foi as opções que eu achei que sim, que encaixava melhor para a maneira que a equipe estava no campo. São Paulo venceu, mas não convenceu. O Diniz está com cara de cachorro que caiu da mudança. E aí? E o São Paulo? Que fazem? Ontem o Diniz, agora ajeitamos aqui. Ontem o Diniz ele deu uma demonstração de que ele estava buscando realmente o resultado na partida, né? E não mostrar realmente a filosofia de jogo que ele acredita. Tanto que ele tirou o Pato e colocou mais um volante para jogar, né? Que foi no caso volante /meia, né? Que é o caso do Lisieiro. Deu certo em alguns momentos e outros não deu. O mais importante, e é o que ele ressaltou, realmente, o São Paulo precisava dos 3 pontos. São Paulo, na minha visão, precisava mais vencer do que jogar bem. Ontem, no caso. Então, acho que o dever foi cumprido, né? Não foi aquele São Paulo que a gente gostaria de ver, que a gente viu em alguns jogos já no Morumbi, propondo o jogo, sendo bem ofensivo, fechando a linha de marcação lá em cima, com 3 atacantes, mas foi um São Paulo ali burocrático que conseguiu marcar e resolver a partida. Eu entendo que é um processo de evolução. Cada jogo você tem que traçar uma estratégia diferente. Eu gosto muito de treinador que trabalha desse jeito, Mário, que não pensa só de uma maneira engessada, que ele trabalha o time a cada jogo. O São Paulo é muito assim, né? Sim. Então eu acho que é o caminho. O Diniz, talvez se jogar o próximo jogo contra o time mais fraco em casa, talvez arme o time com 3 atacantes, põe o time mais ofensivo para jogar. Ontem ele achou que era conveniente colocar o time com 4 meio-campos ali. Não deu certo muita saída de bola, mas resolveu vencer o jogo, enfim. Cumpriu o dever de casa. Só rapidamente falar do Rogério Ceni, né? Que ontem muita gente falou que o Rogério está numa crise aí de resultados no Fortaleza. E ontem o presidente do Fortaleza falou que o Rogério Ceni, ele vai fazer o que ele bem entender e essa fase vai passar. Mostrou que o Rogério Ceni, ele é o técnico do Fortaleza, independente do resultado. Isso é legal, né? Pelo que ele já fez no Fortaleza, né? Ele tem muito crédito, né? Então não tem nem como colocar o Rogério aí numa possibilidade de ser demitido do Fortaleza. Eu não imagino nem a torcida isso. Que é isso. É muito difícil. Ele é muito querido pela torcida. A torcida fez mosaico para ele naqueles clássicos que tem no Nordeste, contra o Ceará, enfim. É um cara muito respeitado e realmente merece, porque conquistou
coisas para merecer esse respeito. Conquistou, ganhou o carinho de todo mundo lá do Ceará. O próximo jogo do São Paulo é contra o Vasco, fora no final de semana, às 4 horas da tarde. Aliás, Vasco esse que ganhou ontem. A gente deu sorte pro Vasco. Deu sorte, isso. Bom, galera, chegou a hora da gente falar aqui do Santos, que perdeu aí do Internacional e não conseguiu quebrar o tabu que dura desde 2008. Vamos aos gols do jogo e um deles, um golaço. Põe na tela. O Santos não conseguiu quebrar o tabu contra o Internacional. O primeiro gol saiu aos 11 do segundo tempo. Felipe Jonathan tentou proteger a bola, mas Thiago Galhardo conseguiu salvar e Saravia ficou com ela. Ele cruzou e Guerreiro guardou. O segundo gol dos colorados foi aos 42 do segundo tempo. Marcos Guilherme iniciou a jogada e tocou para Edenilson. Ele tabelou com Guerreiro, que deu um belo passe de calcanhar. Edenilson saiu na cara do goleiro e só cavou. Golaço! Fim de jogo, Inter 2-0 Santos. Incrível, né? O Edenilson, quando jogou no Corinthians, não jogou metade que ele tá voando no Inter, né? Igual o Ilharão, né? O Ilharão é exemplo perfeito, quando vem do Corinthians, era muito novo, ainda estava evoluindo, não conseguiu evoluir tanto quanto no Flamengo. Bom, viu primeiro o Cuca, pistola da vida, depois do jogo, reclamou bastante de um gol anulado aí do Caio Jorge, que ele tinha marcado. Vamos lá, vamos acompanhar a avaliação do professor. Nós estávamos melhor naquele momento do jogo, né? O segundo tempo nós tivemos uma outra postura, uma outra atitude. Já criamos uma oportunidade logo no começo com o Marinho aqui pelo lado esquerdo. Estávamos dominando em posse de bola o jogo. O natural, a equipe ia pegando o corpo. Quando a gente, numa infelicidade, num erro, nós acabamos tomando o gol, né? A partir daí nós cedemos 2 ou 3 contra-ataques para o Inter, que eles poderiam ter feito o segundo gol, não fizeram. Aí veio um lance fatídico, né? Um lance que a gente tem que saber interpretar esse lance. Um gol anulado do Caio Jorge e, no meu modo de ver, um erro absurdo. Porque a bola bate na mão do Caio Jorge antes de entrar. Isso é nítido. Mas por que ela bate na mão dele? Ele se jogou? Não, ele foi derrubado. O Lomba bate nele na altura da cintura ou derruba. Então, se você fizer em partes, a bola bateu na mão, bateu. Mas o VAR tem que chamar o árbitro, porque é um lance interpretativo. Antes da bola bater na mão dele, ele foi derrubado. Então, se ele foi derrubado, você não tem que dar mão, você tem que dar a falta que ocorreu antes, que é o pênalti. Mas é muito claro o pênalti, não é pouco. Não é pouco claro o pênalti. Ficou bravo mesmo e a gente separou esse pedacinho da reclamação do Cuca e vai colocar para você dar uma olhada. O que você acha, amigo telespectador? Cadê o lance? Vamos lá, fala aí, Caião. Olha lá, o lance, o todo do drible, ele abre, dá o passe, aí o Caio Jorge mata no peito. Rolou. Complicado. É uma trombada. É difícil de avaliar, né? Não dá pra realmente analisar. Eu olhei por 2 lances. Olha lá, vamos lá, ó. Falta. Eu acho que foi pênalti também. Falta. Eu acho que foi falta. Se não der o gol, dá pelo menos o pênalti, né, meu amigo? Ó, matou no peito. A dominada foi normal, ele se tirou. Ixi, deu pontapé. Pontapé no Caio Jorge. Eu acho que antes de pegar na mão dele, tem o lance faltoso ali, não tem nem o que ser discutido. Acho que o Cuca tem razão de reclamar realmente. E, querendo ou não, interfere, né? Um resultado assim. Falando do jogo, é muito claro que o Inter é melhor time do que o Santos, realmente, né? Ontem o meio-campo do Santos não conseguiu funcionar, né? O Sanches e o Pituca, que eram responsáveis por fazer as jogadas, não conseguiram começar as jogadas, tabelar, achar o Soteldo, achar o Marinho. Foi o time que teve essa dificuldade. E aí acabou levando o gol. Depois que levou o gol do Guerreiro, piorou a situação. Depois o Santos até voltou melhor no segundo tempo, mas aí o Inter conseguiu fazer o segundo gol e realmente sacramentar o resultado, né? Eu acho que o Santos precisa avaliar. Jogou ontem no 3-5-2, jogou num esquema ontem bem diferente. Então o Cuca está tentando achar o time ainda. Eu acho super normal uma derrota no Beira-Rio pro Inter. O Inter, que para mim é um dos times que também vai brigar lá em cima. Ontem provou isso, um time muito completo, um time que joga muito bem. A hora que o Kudê realmente
encontrar, acho que já está quase lá, o time já está quase formadinho. A hora que o Kudê realmente encontrar esse time do Inter, o time do Inter vai dar bastante trabalho. Eu acho que o nome do árbitro do jogo, acho que é Marcelo alguma coisa, que é Marcelo de Lima Henrique, né? Ele é um dos piores árbitros do quadro da CBF, na minha opinião, um dos piores. Todo jogo que esse Marcelo, esse senhor apita, tem problema. É final de Campeonato Carioca, enfim, ele é horrível, ele é péssimo, mas enfim, segue a vida. Foi pênalti. Hoje nós temos entrevista aqui, cara, e uma das boas, hein? A gente vai conversar com o Maurício Copertino, auxiliar técnico do Palmeiras, campeão paulista, hein? A semana passada ele foi zagueiro, jogou pelo Santos, jogou aqui no interior de São Paulo, jogou na China, na Grécia, na Arábia Saudita, e agora trabalha como auxiliar técnico desde 2006, com passagens pela seleção de base da nossa aqui, por diversos clubes do Brasil, e aqui com a gente, a partir de agora, no nosso telão, ele que está no trânsito lá em São Paulo. Fala, Maurício! Muito boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde a vocês, um grande prazer estar falando com o seu programa, com o seu público. Eu estou no trânsito aqui, desculpa, né? Porque eu sou de Santos e a gente trabalha em São Paulo aqui. Eu tô indo pro CT agora, que daqui a pouco tem treino. Boa. Você tá com uma cara boa, cara. Parece que você ganhou um campeonato recentemente, não sei como é que tá. Mas me fala uma coisa, como é que tá a preparação aí para esse começo de Campeonato Brasileiro e como é que vocês estão lidando com esse problema de pandemia? Isso é um problema realmente da nossa sociedade, na qual é um momento atípico do nosso futebol e da nossa sociedade, né? Na qual nós estamos tendo que se adaptar a esse tipo de situação, né? É uma situação muito diferente. Os atletas ficaram 120 dias parados, né? E a gente agora está tendo, durante a competição, que rever algumas situações, poupar atletas de alguns jogos, enfim, fazer todo aquele procedimento que a gente está tendo as experiências agora, né? Muitos atletas aí parados 120 dias não conseguem jogar 4, 5 jogos seguidos, né? Então, estamos tendo que ter esse discernimento e dentro do nosso calendário, com os jogos que terminaram o Campeonato Paulista e agora é o início do Campeonato Brasileiro, procurando se adaptar a tudo isso que está acontecendo. Copertino, prazer, boa tarde, é o Caio Esteves falando. A gente tem visto o trabalho do Luxemburgo, um trabalho bem sólido no Palmeiras, consequentemente de vocês também, do pessoal da comissão técnica. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que está sendo esse trabalho. Você acabou de falar de pandemia, mas nesse período pós, para o Luxa realmente tirar o melhor do time do Palmeiras, né? O Palmeiras foi campeão, voltando de uma pandemia, alguma coisa que não é fácil. O que vocês estão buscando realmente trazer de diferente para ter um desempenho melhor a longo prazo agora nos campeonatos que vai disputar, inclusive o brasileiro, que é um campeonato que vai ser bastante longo, talvez dure até ano que vem, né? Como que vocês estão fazendo esse trabalho? Muito boa pergunta. Eu acho que nessa situação, quando nós iniciamos nosso trabalho em janeiro, a equipe do Palmeiras jogava de uma maneira, né? E o Vanderlei veio com a proposta de fazer a equipe jogar futebol para frente, adiantando suas linhas, né? Na qual, nos primeiros 14 jogos do ano, a gente estava iniciando um projeto de realmente fazer esse trabalho e mudar o comportamento da equipe. Então, ficou evidenciado nos 14 jogos que nós tivemos na primeira parte do ano. Lógico que isso daí não acontece de uma hora para outra. Depois da pandemia, houve troca de jogadores, a equipe, nós conseguimos manter um padrão de jogo, só que jogadores diferentes. Lançamos 2 jogadores da base, que é o Gabriel Menino e o Patrick de Paula, né, que também fazia tempo que o Palmeiras não lançava jogadores depois do Gabriel Jesus. Então, é toda uma mudança de metodologia de jogadores que, às vezes, né, as pessoas não entendem muito, mas que na nossa diretriz de trabalho estava dentro do planejado. A equipe ainda não está jogando do jeito que o Vanderlei quer, mas eu acredito que em breve, a sequência de jogos, isso vai acontecer. Boa. Ô Maurício, o Caio tocou num ponto interessante e para você também responder que a gente está falando, vamos falar de base. A gente sabe que a culpa é nossa, da imprensa, um pouco também dos torcedores que não tem muita paciência com o jogador que vem da base e sobe para o profissional, né? E o Palmeiras provou que tem jogadores que tem sangue frio na hora que precisa decidir, né? A gente viu aí na cobrança de pênaltis contra o Corinthians
no sábado passado, né? Foi um dos exemplos, né? Como que é o trabalho mental e como que é o trabalho físico desses garotos que vêm da base para o time profissional? Porque é completamente diferente o trabalho do dia a dia, é completamente diferente a cultura do time profissional para a garotada. A garotada almeja alguma coisa, mas lá é a realidade. Como é que vocês trabalham e deixar esses meninos com o pé no chão? Essa transição também é uma transição muito legal você tocar nesse assunto, porque a transição do sub-20 para o profissional realmente tem uma adaptação, né? As pessoas acham que é só jogar o jogador lá no meio do profissional que a coisa acontece. E não é assim que funciona, né? O Patrick de Paula teve uma maturação para ele poder chegar agora nesse estágio. O Gabriel Menino, idem. O Verón já estava dentro do plantel do profissional ano passado, né? Aí o Esteves, o Alanzinho, são jogadores que têm um pouquinho de ter que ter uma paciência com esses atletas. Então, realmente a gente tem, no primeiro semestre, foi um semestre atípico, porque nós ficamos 3 meses parados, mas nos 3 meses que nós trabalhamos, foi feito realmente um trabalho, uma conversa com esses atletas. Na questão física, esses jogadores já são muito preparados na sub-20. Hoje em dia, a sub-20 está muito próximo da parte física, e são garotos de 20, 19, 18 anos que aguentam pancada, né, que a gente fala, né, em relação à parte física. Então, nesse sentido, são mais ou menos equiparados, né? Eles têm a vantagem da juventude. Agora, a questão realmente é a adaptação, a cabeça, o cognitivo, as ações têm que ser mais rápidas que o profissional, as coisas acontecem com muito mais rapidez. Então, é uma situação que também tem que ser tocada nesse assunto. Cupertino, você que trabalha com o Lucha já há um bom tempo, o Luxemburgo, e ele era um cara que ele teve uma alta absurda, foi multicampeão na década de 90 e depois deu uma sumida e agora está reaparecendo, né? A imprensa sempre falou que ele era um cara ultrapassado, que ele era um cara que já não dava o resultado que se esperava nos clubes que ele tinha passado. Realmente ele teve algumas passagens ruins em alguns clubes, mas você já está com ele há algum tempo e ele vem provando realmente o contrário. Desde lá do Vasco, que ele fez uma campanha bem digna, agora também no Palmeiras. Queria que você falasse quando que você encontrou o Lucha, como que é trabalhar com ele, como que você está vendo o desempenho do trabalho de vocês agora no Palmeiras, principalmente agora sendo campeão. É uma honra trabalhar com o Vanderlei. O Vanderlei é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Eu trabalhei com ele a primeira vez na China, ele me convidou. Tinha acabado de sair da CBF, da Seleção Olímpica, e eu estava livre no mercado, e ele foi para a China e me convidou para ser seu auxiliar. E logo em seguida, eu voltei para a China trabalhando como treinador, né? Nós fomos mandados embora, eu voltei para a China, fiquei 2 anos na China. E o ano passado, para minha surpresa, o professor me convidou novamente para encarar o desafio no Vasco da Gama, na qual eu aceitei, né? E já estava com meus projetos de ser treinador principal, mas vindo um convite do Vanderlei é diferente, né? E aí fui com ele para o Vasco. Esse ano completa 1 ano, a gente já está aqui no Palmeiras, né? E então tem sido uma parceria ótima, principalmente para mim, né? Tem sido ótimo trabalhar com ele, um cara experiente, ganhador de títulos, né? E a gente tem feito uma parceria muito boa, né? Ele também tem absorvido alguma coisa da minha formação como treinador da nova geração, e eu acho que tem sido um casamento bacana. Boa, Maurício, eu sei que você está indo aí para o CT e tal, mas antes, vamos descontrair um pouco, vamos para o campo de novo? Sei que tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro. Eu sei que você vai falar para mim, mas todos são difíceis, mas tem uns aí. Quem que vocês conversam aí, vocês observaram já, que vocês têm que matar no ninho para conseguir conquistar alguma coisa mais ainda além do Paulista em 2020? Quem são os times que tem que matar no ninho, rapaziada? Dentro de casa e fora, esses caras tem que chegar batendo. Quem que é? Você sabe que esse ano, né, a gente não tem mais título nenhum para ser disputado, né? Porque foram todos postergados para 2021. Verdade. Então, os títulos que nós tínhamos para ser disputado, que foi a Florida Cup e o Campeonato Paulista, nós estamos 100%, né? Isso é legal, é bacana. Ninguém toca nesse assunto. Tá certo. Você só quer que valorizar. Você quer que os caras fiquem zoando o outro agora aí nas redes sociais, pô. Mas em relação, nós no Brasil aqui, a gente sabe que o campeonato é muito equilibrado, o Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis do mundo, sim, né? Nós temos equipes aí fantásticas, você vê o Inter de Porto Alegre, o Flamengo, o Grêmio, o Atlético Mineiro, o próprio Atlético Paranaense,
sabe? São equipes que realmente o São Paulo, o Corinthians tem tradição, camisa, o Santos. Quer dizer, são muitas equipes aí que disputam, né? E pode aparecer alguma outra equipe que sempre aparece, né? O Brasil é farto. O Brasil não acaba os jogadores de futebol, é inesgotável. Então, a gente tem que estar cuidado, tem que ter muito cuidado. O começo de campeonato realmente é muito difícil, direciona toda a competição. E o Vanderlei tem tocado muito nesse assunto. A gente conquistou o título paulista agora domingo, mas sábado e agora a gente já tem que virar a chave, né? Conseguimos um bom resultado contra o Fluminense e agora vamos jogar com o Goiás aqui sábado, outro jogo difícil, na qual a gente tem que continuar pontuando. Caio, pra gente fechar aí. Não, eu acho que a observação legal que ele falou do trabalho no Vasco, né? Era um trabalho que para mim foi um trabalho que projetou novamente o Luxemburgo para o mercado, né? Achei bem bacana. Esse trabalho de base também que o Palmeiras vem fazendo é bem legal. Queria saber do Cupertino como que tá. Ele já falou do trabalho de base, mas se já tem alguns atletas que vocês já observam no sistema defensivo para lançar esse ano, no ano que vem. A exemplo do Henry aqui de Araçatuba, que é um dos jogadores que já está jogando, treinando como profissional. Como que vocês estão olhando para o setor defensivo? O Palmeiras tem tradição, por exemplo, em lançar goleiros, né? Como que é o trabalho de base com o setor defensivo, Cupertino? A gente está, nesse ano agora, a gente já subiu 6 jogadores. O Henry acabou de ser integrado essa semana passada, com a equipe principal também, né? É um ótimo zagueiro, menino de 17 anos, que tem um futuro brilhante, né? Também subimos o Gabriel Silva, outro menino de 17 anos, é um atacante, centroavante também, muito bom jogador. E subimos o Matheus, né? O Matheus tem 18 anos também, é um goleiro. Então a gente está muito antenado do que está acontecendo com a base e, à medida do possível, os jogadores que foram se destacando nessa transição que eu acabei de citar para vocês, o Vanderlei não tem nenhum tipo de problema, ele sobe e deixa trabalhando conosco, né? Então está sendo assim feito o trabalho de integração profissional e base aqui no Palmeiras. Mauricião, obrigado, cara. Bom final de semana, bom trabalho, que é final de semana para nós, para você é trabalho, né, cara? E pra gente encerrar aqui, cara, o que você mais sente saudade pra gente dar tchau aqui? O que você mais sente saudade? Aquela bola que o atacante adiantou um pouquinho e vem aquele carrinho delicioso que a torcida faz ou quando você subia com o bracinho meio solto assim, que você olhava e o atacante tava lá no chão e você ganhava dele. São tempos diferentes, né? Você sabe que daí acontecia mesmo, né? Mas hoje em dia, porque eu sinto saudade realmente de trazer novos jogadores aí com características do futebol brasileiro, como os meias, como os centroavantes, que sempre foram respeitados no mundo inteiro. Eu espero que em breve a gente consiga produzir novos atacantes, novos meias, para que o futebol brasileiro resgate o seu futebol arte, o seu futebol realmente de magia, na qual encantou o mundo inteiro, né? É isso que a gente espera, a gente está inserido agora dentro do contexto brasileiro como treinador, então eu peço a todos os treinadores aí que trabalhem realmente com as características, que estudem, mas tragam também as características do futebol brasileiro e cobrem seus atletas, né, para que a gente consiga em breve voltar a ter o domínio mundial do futebol. Mas o carrinho era bom pra caramba. Tchau! Abraço, velho! Tamo junto, até mais. Até mais. Maurício Cupertino, sensacional, cara. Vamos pro intervalo e a gente volta já. Voltamos aqui no nosso SBT Sport. Cai na hora. Pesa. O Matheus Henrique de Birigui, pênalti claro, o Santos prejudicado. Que é isso? Põe mesmo. Foto aí do Matheus. Coisa linda, coisa mais maravilhosa do mundo é criança. Show de bola. Isso? Tem mais aí? Vamos lá, o Cido Teles de Caiuá, boa tarde, amo esse programa. Não somente o São Paulo, mas nenhum dos grandes paulistas estão convencendo, absolutamente nenhum, viu, Cido? Verdade. Nenhum. Também acho. Palmeiras um pouquinho melhor só. O Paulo Castro, ufa, finalmente uma vitória do São Paulo, magra, mas é uma vitória, abraço, boa. Foi uma vitória fit, Paulo Castro. Exatamente, vitória fit. Uma vitória fit. Mas fez 3 pontos, tá bom. Boa, não tem o funk do Neymar não, né? Hoje não tem, Sextou. O Ronan podia ter o funk do Neymar pra gente ir embora no clima da sexta, né? Se tivesse aí, acho que daria uma valorizada, pelo amor de Deus, hein, Ronan? Mas tá bom, vamos que vamos. Vou até arrumar aqui. Gente, ó, se você quiser rever o programa, tá disponível no tela2.com.br na versão completinha, certo? Muito obrigado a todo mundo que tá por aí. Opa! O Caio só anima depois que toma uma, mas faz quando você toma, vambora! Ei! Até mais! Ei!
gato que irrita. Bota um short tipo Anitta. Todos olham, ninguém pisca. Ninguém toca, ninguém fica. Tá tão gato que irrita. Bota um short tipo Anitta. Todos olham, ninguém pisca. Ninguém pisca. Pra geral ficar à vontade. Final de semana curtindo a vibe no baile da Bárbara lá.